conectados pela plataforma Zoom com o deputado professor Cláudio Branchieri, e o nosso assunto vai ser justamente, né, a sua visão sobre a região aqui e também as suas parcerias, os seus trabalhos sendo realizados aqui pela região do Vale do Caí. Deputado, o senhor nos ouve agora? Eu ouço. E vocês me ouvem? Agora, perfeitamente, deputado. Quero dizer que é um prazer em tê-lo conosco nesta manhã e assim a gente pode bater um belo papo. Prazer em tê-lo conosco, deputado. O prazer é meu. Bom dia para os ouvintes também. Muito bem, deputado, o que a gente pode e deve saber a respeito da sua atuação como deputado e também a sua visão aqui para a nossa região do Vale do Caí, considerando que a Vale Feliz tem abrangência regional para o Vale do Caí, parte da Serra, Grande Porto Alegre também, deputado. Por favor, fique à vontade. A situação é sempre muito presente, né? Nós somos praticamente na cidade vizinha de Caxias do Sul, né? Vale Real e Feliz, né? E as características em que pese nós ali ser imigração alemã, lá em cima é imigração italiana, todos nós temos na nossa história aí a luta que os imigrantes tiveram para construir as nossas comunidades, né? Isso nos une de maneira muito clara porque a comida é um pouco diferente, a língua é um pouquinho diferente, o dialeto eventualmente falado é um pouquinho diferente, mas os princípios são os mesmos, né? O princípio da valorização da família, o princípio comunitário, né? De você não esperar o Estado resolver as coisas para ti, a comunidade se mobilizar para resolver as questões, né? São tanto Vale Real como Feliz, como Bom Princípio, São Sebastião do Caí e toda essa região, são comunidades que deram certo, comunidades que não esperaram o Estado prover as questões de infraestrutura, de escola, de segurança por atrás e conseguiram. Isso nos une. Então, quando eu desço a Vale Real, ou a Feliz, ou a São Sebastião, eu me sinto em casa, né? Mesmo sendo de Caxias. Então, a gente tem essa proximidade aí com os vereadores, tanto de Vale Real aí, quanto de Feliz, e a gente espera aí fazer um quanto cada vez mais aí pelo Vale do Caí. Bom, deputado, quais são as suas principais pautas e as suas principais preocupações? Bom, bom, eu sou deputado de primeiro mandato, tá? Estou aí encerrando o terceiro ano na política. Sabe que o meu parceiro, né? Eu sou dobradinha do Maurício Marcon. O Maurício Marcon foi meu aluno na Universidade de Caxias do Sul, né? E ele me convidou para concorrer. A gente logrou êxito nessa empreitada e tem uma história longa na iniciativa privada, vivi as dores da iniciativa privada, como todo empreendedor no Brasil sofre, né? Com a burocracia, com a regulamentação, com a alta carga tributária, né? Com esse Estado fiscalizador na hora de cobrar, mas não fiscalizador na hora de ajudar, de prover a infraestrutura, a segurança, né? Então, eu entrei na Assembleia com menos da pretensão de, digamos assim, aprovar projeto de lei. Eu tenho mais de 25 projetos de lei, tá, encaminhados, mas eu não negocio assim a política. Não, eu não quero usar o termo depreciativo, que parece que é depreciativo se meus colegas fizerem. Não é depreciativo, é que eu não acho, né, correto, eventualmente, tu abrir mão das tuas convicções para que facilite a aprovação de um eventual projeto teu, né? Porque quem perde, no fim, é a sociedade, né? Essa espécie de, 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 de irmandade legislativa, e eu não me somo a isso. Os meus eleitores entendem. Então, eu tenho trabalhado muito aqui, Serginho e Marcelo, no sentido de tentar barrar más iniciativas. Eu vou refazer o termo, porque às vezes eu uso termos, parece, não quero depreciar meus colegas, mas assim, existem iniciativas com boas intenções que produzem resultados péssimos. Isso é um fato, né? Elas são iniciativas legislativas, no seu caso. E o meu papel aqui é evitar que essas pautas avancem. Então, a maioria das entidades de classe, inclusive, me procuram porque sabem que eu sou um parlamentar
disposto a eventualmente criar algum tipo de inimizade ou algum tipo de desconforto dentro dessa relação parlamentar para defender o que é certo. Então essa é minha, eu sou mais um zagueiro, né? Entendeu? Eu sou o cara que joga na zaga. Meu objetivo aqui é evitar maus negócios. Por quê? Porque no frigir dos ovos, quem sofre é o pequeno. Pequeno Professor, empreendedor, pequeno comércio. professor, quais são os balões que têm que ser dados na defensiva neste momento aqui na política do Rio Grande do Sul? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Esses dias tinha um projeto de lei aqui que queria determinar onde os supermercados teriam que colocar produtos para celíacos e dietéticos, não sei o quê, entendeu? Nesse tipo de interferência. Tá? Passou um projeto aqui, mas eu tentei trabalhar para segurar ele o máximo que pude, que determinava a caixa preferencial para idosos. Para idosos já tem, mas para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Nesses dias, eu tenho, por exemplo, placas. Mais da metade das reclamações que vêm do comércio dizem respeito a placas de sinalização, ou de. Não é placas de sinalização de segurança, mas diz que mulher, diz que 190, né? Tem um aqui que é para manobra de Heimlich, que é aquela manobra para salvar pessoas. Se tu pegar todas as placas que tem e que o comércio é obrigado a colocar, a empresa de serviço é obrigada a colocar numa parede, vai faltar parede. Tá? Eu tenho um projeto de lei, por exemplo, que substitui todas essas placas por um QR Code. Por quê? Porque o pequeno empreendedor, o grande empreendedor, a Zafari, o grande supermercado, né? Ele tem uma equipe que consegue acompanhar essas mudanças. E consegue fazer, alguém que pode ir lá para ver se não falta placa. O pequeno não. O pequeno tem que ralar todo dia para vender o seu produto, para conseguir sobreviver no final do dia. E ele pode receber a visita de um fiscal, e ao não constar essas placas obrigatórias, são aprovadas tanto na Assembleia Legislativa, como nas câmaras municipais. Ele pode receber uma multa, por exemplo. A minha ideia é acabar com tudo isso. Eu não consegui fazer um revogaço, que é o que queria, porque tem muita legislação que é municipal. Então a gente tem um QR Code que substitui tudo isso. Se eu te dissesse a tendência é que aprovar, eu dizia a tendência é ser rejeitado no parlamento. Por quê? Porque vários deputados têm projetos nesse sentido. É um projeto que não muda a cotação do dólar, eu gosto de falar assim, não muda a vida das pessoas, mas trazem, digamos assim, essa questão para o pequeno empreendedor. Eu sou um cara que defende o pequeno. Se eu mato o pequeno empreendedor, eu mato o grande no futuro. Porque toda grande empresa era pequena em algum momento lá no passado. Começou numa garagem, começou um mercado que começou, né, no porão de casa. Nós matamos esses caras ao longo do tempo, né? Matamos com um excesso de burocracia e regulação. Eu trabalho no sentido de acabar com isso, né? E esse é o meu sonho, é facilitar a vida do pequeno. Professor, região do Vale do Caí, a gente teve emendas sendo encaminhadas aqui para a Cidade Feliz também. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos? Bom, olha só, o deputado estadual não tem emenda impositiva, o estado do Rio Grande do Sul é um dos 3 do Brasil que não tem. Mas nós temos a capacidade de indicar emendas. Esse ano foi para 4 milhões, mas era 2 milhões até então. Ou seja, tem câmaras de vereadores, inclusive, que indicam mais emendas. Não, para Vale do Caí, o que nós definimos aqui, tá, no gabinete? A gente sempre prioriza pessoas que precisam de cuidados especiais. E priorizamos o dinheiro para a iniciativa privada, certo? Ou direto na conta da entidade. Nada passando por fundos municipais, assim por diante. Então, nesse contexto, a gente ajuda muito as APAES. E as APAES de Feliz, a gente já mandou emendas do ano passado, e mandamos esse ano e mandaremos o ano que vem também, né? Nosso objetivo sempre é escolher algumas entidades que a gente possa mandar recursos de maneira recorrente para fazer diferença para aquele, pelo menos para aquela entidade lá. Estamos mandando 100 mil ano passado, vamos mandar 100 mil esse ano para a Pai de Feliz aí, porque eu sei, cara, assim, que a gente sabe, R$ 1 numa Pai vira 2, sabe? Eles multiplicam o dinheiro.
E uma coisa que é importante falar é o seguinte, ó, nós estamos na era das bolsas. É bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa família, agora foi aprovado semana passada a bolsa gaúcha. Eu votei contra, 3 deputados votaram contra. Tá? Eu votei contra o Bolsa Gaúcho, porque chega o cara que acorda hoje às 7h30 da manhã e fica até às 5h30 da tarde na empresa lá, labutando, às vezes com um salário de 4 mil, acho que às vezes ele chega em casa e sente meio trouxa, porque ele é o último cara a ser lembrado, né? E aí nós vamos apoiar a Bolsa. Só para ter uma ideia, o governador Eduardo Leite vai lançar um projeto, já lançou, se querem votar semana que vem, mas vai, né? Nós chamamos de Bolsa Tênis aqui, que é dar R$ 150 para comprar um tênis. Digo, mas governador, chega, né? Chega, né? Nós temos o bolso aqui para incentivar que jovens de 15, 16, 17 anos vão para a escola. Eu não sei vocês, na minha idade não tinha opção de não ir para a escola. E eu não precisava receber dinheiro para ir para a escola. Eu sabia que a escola era o caminho para mim poder ter uma vida melhor. Em que mundo a gente parou de falar sobre o que é certo e começamos a dar incentivos financeiros? Está errado, certo? Então, nesse momento de discutir se bolsa está certo ou de errado, isso aqui é um debate válido. Debate válido. O que não é um debate válido é uma criança com autismo, cujo pai ou a mãe precisam acompanhar essa criança, que essa criança não tem assistência do Estado. Isso não tem explicação. Eles deveriam ser a prioridade número 1 do Estado. Não é. As APAES precisam passar pires. As entidades privadas precisam ficar passando pires aí para poder fechar as contas. Fazem um trabalho fantástico, espetacular, e são abandonadas pelo poder público, não pelos municípios, tá? Mas principalmente pelo governo do Estado, no primeiro momento, e pelo governo federal. Então, o governo federal está ao contrário. O governo federal do presidente Lula hoje tem um projeto de lei, né, uma normativa lá, não é bem um projeto de lei, porque se fosse projeto de lei não passava, mas é um decreto que obriga que toda criança com necessidade especial tenha que estar regularmente matriculada em escolas da rede pública ou da rede privada. E isso é uma violência. É uma violência contra a PAI, porque põe em risco a existência das APAES, e contra a criança com necessidade especial que precisa de um atendimento quase individual. Tá? Quase um atendimento, sabe, acompanhando e especializado. Então, nesse sentido, a gente tem encaminhado ajuda para as APAES aí, a PAI de Feliz. Eu tenho orgulho de dizer que a gente pode ajudar um pouquinho, né? Porque os heróis estão lá. Os heróis estão na PAI aí. Quem entra na PAI sabe do que eu estou falando. Professor, o nosso tempo já está ali batendo, mas eu preciso fazer uma pergunta que é a discussão que permeia todo o Estado neste momento. Já passou uma discussão aqui e a gente hoje é refém disso, não tem como não pagar os pedágios que estão impostos aí na região do Vale do Caí. Porém, agora se discute fortemente a implantação de pedágios na região metropolitana, na região das Hortênsias e outros locais, como o Vale do Taquari já está praticamente definido. O que dá para fazer para a gente, pelo menos, não ter tanto que pagar pedágios? Porque nós temos valores considerados por todos absurdos aqui na região do Vale do Caí, e pelo que a gente vê, a gente está olhando para o lado e isso está se expandindo e ninguém consegue segurar. O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Vocês aí sofrem com o bloco 3, né? Um bloco, só para a gente ter uma ideia do bloco 3, para nós entendermos o negócio como é ruim. As obras estão atrasadas. A CSG não entregou as obras de acordo com o cronograma. E o Estado do Rio Grande do Sul, por conta das enchentes do ano passado, ainda deve dinheiro para a CSG, 70 milhões de reais, que precisa fazer um acordo lá, seja repassar para a tarifa ou ampliar contrato. Ou seja, fizemos um modelo ruim no bloco 3. O bloco 2, que é o do Vale Taquari e Alto Uruguai lá, vem na mesma linha, com uma coisa pior, tem 27 free flows. Aqui nós temos alguns, né? Lá são 27 free flows. E agora eles estão pegando o bloco 1, que pega a região metropolitana e vai até Gramado, Gramado e Canela. Vai a São Francisco de Paulo também. São mais 23 free flows, são 50 free flows. 50 free flows, no modelo caro. Tá? A tarifa é extremamente elevada. Só para vocês terem uma ideia, a nossa tarifa é 19 centavos o quilômetro, média. Ok?
Pedágios similares concedidos no estado do Paraná estão com tarifas de 13 centavos. Se eu não me engano, aqui, ó, a própria hoje deve estar em 20, 21 centavos o quilômetro rodado, médio, das rodovias aqui do Bloco 3. Nós estamos tentando, Marcelo e Sérgio, evitar que isso vá à frente. O governo está irredutível. A gente está tentando todas as formas, agora a forma é jurídica. O Bloco 2 já teve o edital lançado, vai a leilão em março, só para que o governador possa bater o martelo na Bolsa de Valores e tirar uma foto para a campanha. Mas até lá nós vamos continuar lutando aí para evitar esse descalabro aí contra o povo gaúcho, que tem um longo histórico de pedágios e de concessões péssimas, né? Nós temos um longo e doloroso histórico de negócios ruins. Nesta manhã, na entrevista do dia aqui da Vale Feliz, nós estamos conversando com o deputado estadual, o professor Cláudio Branchieri, sobre diversas das suas ações aqui para a nossa região e para o estado do Rio Grande do Sul. Deputado, chegamos ao final do nosso espaço aqui de entrevistas. Gostaríamos de agradecer a sua atenção com a Rádio Vale Feliz e dizer que estamos sempre à disposição. Quando o senhor tiver de passagem, por favor, chega junto, vamos tomar um café, vamos conversar mais um pouco. Um grande abraço, sucesso nos projetos e até a próxima, deputado. Grande abraço, um abraço aí para o povo do Vale do Caí.